Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos tratando do assunto línguas. Para você compreender, você tem que pegar todas as anteriores, porque nós estamos mostrando verso por verso. Não se ensina um texto sem um contexto. Ontem nós vimos que Pedro foi questionado por ter entrado na casa de homens incircuncisos, gentios, aqueles que não eram judeus. Pedro hoje vai começar uma explicação. Ele vai tratar tudo aquilo do capítulo 10. Ele vai resumir tudo o que aconteceu de Cornélio com ele, com aquela visão dos lençóis lá, dos animais comuns e impuros, para explicar para os judeus, para os apóstolos, que aquilo também aconteceu com os gentios. Então Pedro agora vai fazer uma exposição dos fatos ocorridos. Vamos ver a partir do verso de número 4. O questionamento estava onde que eles entrou em casa de homens circuncisos. Verso 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, Pedro agora vai fazer uma exposição por ordem, para explicar agora aos apóstolos e aos demais judeus que estavam questionando Pedro. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Eu vi um vaso, como de um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. Olha Pedro contando o que aconteceu em Atos 10. Por isso você precisa entender o contexto. Ele diz um arrebatamento de sentidos, o mesmo que está escrito em Atos 10. E aquilo vinha na minha direção, verso 6. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. Eu vi naquela visão vários animais. Pedro contando para os apóstolos demais judeus. E eu vi uma voz que dizia, levanta Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Nunca, Senhor. Verso de número 9. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. Verso de número 10. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens, que me foram enviados de Cesareia. Pedro faz uma exposição por ordem dos fatos. Ele está explicando exatamente o que aconteceu em Atos 10. Só que agora Pedro está explicando a quem? A judeus. Ele foi questionado por ter entrado na casa de homens incircuncisos, gentios. Lembra que 10:46 que Pedro viu aqueles gentios também falando em línguas. E Pedro, os judeus que estavam com ele, que eram cerca de 6, que ele vai mencionar aqui, na manhã nós vamos ver, eles ficaram maravilhados. Pedro começou a tratar tudo isso, porque Pedro também não ia crer nisso. Se Deus não tivesse preparado aquele vaso com aquele lençol, com aqueles animais, e dizer a Pedro, não chames de imundo aquilo que eu purifiquei. Viu como é maravilhoso conhecer o contexto? Viu como fica diferente uma explicação quando as pessoas isolam um único texto? Tudo isso dentro do assunto línguas. A mesma explicação de Atos capítulo 2, só que 2 era para judeus. Aqui envolve gentios e agora Pedro tem que se explicar aos judeus. Amanhã nós vamos ver os versos de 12 a 15, a continuidade dessa explicação do apóstolo Pedro. Continue nos acompanhando, chame outras pessoas, passe essas mensagens, divulgue. Nós queremos transmitir o recado do Senhor, a doutrina do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por mais um dia. Obrigado, ó Pai, pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. E continua abençoando, ó Deus, estas vidas que assistem e ouvem a Tua mensagem. Ó Deus, que elas possam ser edificadas e que possam levar outras pessoas também a serem edificadas. E que assim, Deus, a Tua mensagem possa chegar até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.